Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o horário que você está vendo esse vídeo. Hoje, dia 21 de março de 2021, falando com o José, depois de algum tempinho, né? Estou eu aqui voltando de novo para falar com vocês. Hoje, eu estive essa semana, durante esses 5 últimos dias, viajando, né? Fui a Porto Alegre, passei por Florianópolis, passei por Curitiba. E assim, como médium, eu vou dizer, né, a sensação que eu tive mais, a sensação que eu estou tendo mais, na verdade, com relação a toda essa pandemia, ela está muito ligada ao medo que as pessoas estão tendo de contaminação, ao medo que as pessoas estão tendo do vírus, ao medo das pessoas elas serem portadoras desse vírus e elas estarem transmitindo ou poderem receber esse vírus. É logicamente que com toda essa energia no ar, que está essa energia da imprensa, essa energia das pessoas, essa energia de um monte de interpretações, né? Então é muito natural. E eu acho que as pessoas têm sim que se precaver, eu acho que as pessoas têm sim que usar máscara, têm sim que passar álcool. O vírus realmente está aí, é um vírus preocupante. É um vírus que, na verdade, ele atua principalmente na vida, né? Porque o ar, a respiração para o mundo espiritual é a primeira que você tem quando você nasce, tá? E a última que você exala, tá? Então, o que acontece? E é aí que ele está atacando, né? Ele está atacando a nossa essência, né? Ele está atacando o nosso ânima, né? Então as pessoas estão ficando desanimadas, elas estão ficando sem vida. E é lógico, cada um que perde o seu ente querido, cada um que perde um conhecido, a gente que vê várias pessoas aí conhecidas, famosas, morrendo com o vírus ou do vírus, né? Então isso acaba também, de certa forma, nos atingindo. Então, isso é uma coisa que eu acho que cada um de nós temos que fazer as nossas orações, temos que fazer os nossos pedidos, temos que fazer a nossa higienização, né? Temos que tomar todos os nossos cuidados. Mas eu quero bater uma tecla que eu já venho batendo há algum tempo, é não perder a nossa fé, não perder a nossa conexão. Tá? Porque é essa conexão que vai fazer com que a gente saia dessa lama, desse lamaçal do problema que nós estamos passando e a partir daí ressurgir, né? Ressurgir com uma nova perspectiva, ressurgir com novos sonhos, ressurgir com novas vontades, né? Ressurgir pronto. Tá? E eu vejo que nós estamos sendo espremidos, as pessoas estão sendo espremidas, as pessoas estão sendo tolhidas de praticar a sua fé, tá? De praticar a sua fé dentro de uma igreja, dentro de um lugar, de um templo religioso. Mas elas não estão tolhidas de praticar a sua fé dentro delas mesmas. Tá? O maior templo é você, tá? O maior templo é o seu coração. Então, isso ninguém te tolhe. Então, eu acho que é nisso que você tem que continuar apostando, é nisso que você tem que continuar refazendo, retomando. Então, eu acho que perca tudo, mas não perca a tua fé, porque na hora que todo vento te derrubar, só o sopro, tá? Interno te fará sobreviver. Tá? É difícil, gente, tá? Eu tive alguns contatos, eu vi que tem muita gente desesperada, muita gente passando necessidade, mas muita gente com medo, né? E um medo às vezes um pouco maior do que ele deveria, porque nós temos que confiar também, confiar que esse momento é um momento de limpeza. Nós temos que confiar porque eu não consigo compreender pessoas que se dizem espiritualistas, pessoas que dizem ter tanta fé, fé na Bíblia, fé nas Escrituras, fé no Corão, fé no Torá, né? E no momento em que espera. Então, se Deus é onipresente, é onisciente, Ele está acima de tudo, Ele vê tudo. Ora, Ele também está vendo esse vírus. Ora, ele também está vendo esse problema todo que nós estamos tendo. Então, por que ele permite? Permite porque precisamos limpar,
Permite porque há um momento de transpor problemas. O mundo, ele precisava parar para retomar o caminho. Então, eu confio muito nessa sabedoria divina. Eu confio muito que Deus está levando pessoas excelentes, tá? Está levando pessoas maravilhosas embora, tá? Mas isso nós temos que entender que já vem desde o começo dos tempos. A gripe espanhola matou milhares de pessoas. Tá? Nós tivemos surtos de gripe durante a peste negra. Então, nós, como historiadores, a gente verifica que teve vários surtos. Tá? O problema é que hoje ela está tendo mais um. Nós somos da nossa época. Nós somos contemporâneos a nós mesmos. Então, para nós, essa é a pior que tem. Esse é o pior pandemia que está tendo, porque nós estamos vivendo ela. Então, se nós estivéssemos no século XIX, se nós estivéssemos no século XIV, século XII, nós também, para nós, era a pior de todas. Então, nós não devemos perder a nossa fé, nós não devemos perder o nosso foco, nós não devemos perder o nosso cuidado. Nós temos que cuidar do nosso corpo, mas nós temos que cuidar da nossa alma. Temos que cuidar da alma das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também não percam a fé, tá? Que não acabe abandonando tudo. Mas para que eu estou acreditando em tudo e isso está acontecendo? Ora, isso está acontecendo e você, já que você acredita em tudo, então deveria ter um pouco de paciência e saber que Deus tem um propósito para tudo. Deus não deixaria que as pessoas morressem antes de cumprir as suas missões. Há várias formas. Eu lembro que uma vez, eu como médium, agora vou contar uma experiência minha, eu fui a um velório, né? E eu estava num velório e aí quando eu chego nesse velório, eu fui recebido pelo falecido. Levei aquele susto e disse, mas fulano do céu, você está morto? Eu falei, não, Zé. Porque era uma pessoa de uma saúde maravilhosa, era uma pessoa que era um instrutor de educação física, era uma pessoa que estava com a vida 26 anos, se não me engano, né? Então, assim, ele disse, olha, foi o único jeito, e ele sofreu um acidente, né? Fatal, lógico, né? E aí eu disse, mas aí foi o único jeito que Deus teve de me dizer, olha, está na hora de você vir. Então, às vezes são formas de vir. Então eu fico pensando, se nós acreditamos em Deus, temos que ter uma confiança de que esse tempo vai passar, isso tudo vai passar. Isso é uma pandemia, isso está limpando o mundo, tem suas razões totais, gente. Ela não é só uma crise de saúde, tá? É uma crise de saúde psíquica, é uma crise de saúde espiritual, é uma crise de saúde política, é uma crise de saúde econômica, é uma crise de saúde social, tá? É uma crise que está abalando o mundo. Tá? Se fosse só no Brasil, eu diria que é do Oiapoque ao Chuí, né? Mas eu diria que não, ele está em todos os continentes. Cada um está agindo, cada um está trabalhando da sua forma. E essa semana eu tive uma aula de pós-graduação que eu achei muito interessante, e não tem muito a ver, mas tem tudo a ver também com essa pandemia de agora, porque muitas pessoas estão usando da pandemia para criar terror, para bater o terror. Isso tá muito claro, gente, para todo mundo. Tá? Independente de que lado político você esteja, tá? Mas a pandemia, ela é um problema de saúde pública para ser resolvido de saúde pública, não para atacar as pessoas, não para ficar 24 horas, você só vê falar de morte, 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 morte. Para! Tá? E aí um professor, um excelente professor, que nós tivemos uma aula magna esse final de semana, e ele mostrou um quadro que eu acho que, não sei se as pessoas, a maioria conhece, não sei se vai dar para ver aí, né? E é exatamente a justiça saindo do poço. E esse quadro, quem puder depois pesquisar na internet, é muito legal, Gélion Gérôme. A imagem, né? Então assim, de acordo com a lenda do século XIX, né? Do século XXI, XIX, a verdade e a mentira se conheceram um dia. A mentira diz a verdade. O dia está muito bonito hoje. A verdade olha em volta dela, levanta os olhos para o céu. O dia está realmente bonito.
Passaram muito tempo juntos. Ao chegar à frente do poço, a mentira dizia a verdade. A água está muito agradável, vamos tomar banho juntas. A verdade, mais uma vez desconfiada, toca na água e ela realmente estava agradável. Despecem, né? Tirou as roupas e põe-se a nadar. Despe-se, tirou a roupa e põe-se a nadar. E de repente a mentira sai da água, põe as roupas da verdade e foge. A verdade furiosa sai do poço e corre por todo lado para contar a mentira e recuperar suas roupas. O mundo, vendo a verdade toda nua, vira olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta para o poço e desaparece para sempre, escondendo-se a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja para todo o mundo, vestindo com a verdade, satisfazendo as necessidades das sociedades, e o mundo não quer, em nenhum caso, ver a verdade nua e crua. Então, nós temos que tomar exatamente esse cuidado, porque eu acho que uma das coisas que eu achei muito interessante nessa aula é que o professor disse uma coisa que para mim mudou, sabe, a forma de ver. A verdade, ela está ali, ela existe, né? Mas o verdadeiro pode ser uma interpretação de cada um. A forma como eu vejo a verdade, às vezes, é a forma como eu interpreto a verdade. E eu acho que hoje em dia a mentira continua com as roupas da verdade, continua enganando toda a sociedade, porque ver a verdade às vezes é muito complicado. Ver a verdade, ela pressupõe-se despir-se de conceitos, de preconceitos, despir-se de tudo que você possa ter, porque senão você não vê. Você vê o que você quer ver, você vê o que você acha que viu. E quando nós falamos em mundo espiritual, quando nós falamos em energia, quando nós falamos em mediunidade, nós falamos exatamente isso. O médium, ele tem que estar com a mente bastante aberta, ele tem que se despir das suas verdades. Eu tenho muito medo de pessoas que têm verdades absolutas. Eu tenho muito medo de pessoas que estão certas em tudo. Porque também concordo com um filósofo, um pensador, que dizia que toda a onipresença, assim, toda a verdade absoluta, ela é burra, porque ela não permite mais nenhuma melhora, porque é aquilo e pronto. Então eu tenho um pouco de cuidado com isso. Então você que é médium, você que é terapeuta, você que lida com as pessoas, tome cuidado para que a sua verdade não seja algo cruel, não seja algo só seu. Você tem sim, todos nós temos que ter uma opinião, todos nós temos que ter uma posição, mas quando estamos trabalhando com o outro, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nós temos que entender que o outro tem todos os pensamentos, toda a vivência, toda a vida dele. E essa vida dele nem sempre ou nunca será como a nossa. Então, você que está aí desse lado, você que está sentindo comigo toda essa angústia, passando por essa angústia dessa pandemia, não perca a tua fé. Não perca a sua verdade. Busque, escute, mas ao mesmo tempo desligue-se de notícias ruins. Elas acabam envenenando o teu espírito e acabam envenenando o seu dia. Cada mal para o seu dia. Confie, Deus tem um propósito para tudo. Um grande abraço, muito axé a todos vocês e que essa semana seja uma semana de muita luz, muita paz e muitas novidades. Meu abraço para todos, um grande abraço, muito axé.